Oração poderosa antes de dormir. Receba seu milagre urgente hoje. A noite chega como um véu sagrado que cobre a terra. Muitos a enxergam apenas como o momento em que o corpo descansa, em que os compromissos cessam e a rotina se aquieta. Mas, na verdade, a noite é muito mais do que isso. Ela é um chamado de Deus, um convite silencioso para que você se desligue das vozes do mundo e se conecte com a única voz capaz de transformar sua alma. É quando o sol se põe e as estrelas brilham que o céu se abre em sua forma mais pura. E é exatamente neste ambiente de silêncio e recolhimento que o Pai escolhe falar com você de forma mais íntima e profunda. Não é coincidência que tantas vezes você sinta um peso maior quando vai deitar, ou que as memórias do dia reapareçam com intensidade. Esse é o momento em que o coração, sem distrações, revela suas maiores angústias e anseios. E é nesse instante que Deus lhe estende a mão e sussurra: venha a mim, entregue-me tudo o que você não pode carregar sozinho. A noite é um chamado para a entrega. É como se o próprio Criador lhe dissesse que não deseja que você vá dormir com o coração sobrecarregado, que não quer que as lágrimas molhem o travesseiro em silêncio, nem que a ansiedade seja a última voz a embalar seus pensamentos. Ele o chama para descansar nele, para confiar que enquanto você dorme, ele permanece acordado, trabalhando em seu favor, colocando cada peça no lugar e abrindo caminhos que você sequer imagina. Quantas vezes você se deitou pensando que tudo estava perdido, mas acordou no dia seguinte com uma esperança renovada, com uma resposta inesperada ou com uma força que não tinha no dia anterior? Isso não é acaso. É o chamado da noite se cumprindo. É a presença de Deus agindo enquanto seus olhos se fecham. Quando você se permite ouvir esse chamado, algo sobrenatural acontece. A oração se torna mais do que palavras ditas rapidamente antes de apagar a luz. Ela se torna um encontro. Um encontro onde o tempo desacelera, onde as feridas encontram bálsamo e onde a fé ganha raízes profundas. O chamado da noite é o convite divino para que você transforme o seu quarto em um altar, seu travesseiro em um ponto de entrega e o silêncio da madrugada em cânticos espirituais que sobem ao trono de Deus. É neste ambiente que milagres nascem. É neste ambiente que o impossível se dobra diante da presença de quem é o Senhor de todas as coisas. Não ignore este chamado. Muitos vão dormir sem jamais perceber que estão deixando passar o momento mais poderoso do dia. O momento em que poderiam se encontrar com o Deus que move montanhas. A noite é sagrada, porque ela guarda o mistério da renovação. Enquanto você descansa, seu corpo se recompõe, mas sua alma também pode ser restaurada se você permitir que a presença divina a visite. Essa é a diferença entre simplesmente dormir e realmente descansar em paz. Há quem durma 8 horas e acorde cansado porque não entregou a Deus o peso da sua alma. Mas há quem ore por alguns minutos antes de fechar os olhos e desperte renovado, porque foi embalado pelos braços do Pai durante toda a noite. O chamado da noite é urgente, porque o milagre que você espera pode estar mais próximo do que imagina. Muitas vezes, ele está retido apenas porque o coração não se entregou, porque a mente não se aquietou, porque a fé não foi colocada diante de Deus. Esta é a hora em que você é convidado a abrir mão do controle, a entregar suas preocupações e a confiar que o Criador, que fez os céus e a terra, também cuida de cada detalhe da sua vida. E ele faz isso em silêncio, como quem costura com delicadeza os fios de uma tapeçaria invisível, que só será revelada quando a luz do novo dia surgir. Por isso, ao ouvir este chamado, não resista. Responder a ele é simples. Feche os olhos, abra o coração e permita que a presença de Deus inunde cada espaço da sua alma.
Deixe que a noite não seja apenas o fim de mais um dia, mas o início de um milagre que já está a caminho. O peso invisível que acompanhamos ao dormir. Quando a noite chega e o silêncio toma conta da casa, é comum pensarmos que tudo ao nosso redor finalmente se aquietou. As ruas estão mais calmas, o trabalho foi deixado de lado, os compromissos do dia ficaram para trás. Mas dentro de nós, muitas vezes acontece o contrário. É justamente no momento em que o corpo se prepara para descansar que a alma decide falar mais alto. Preocupações escondidas durante o dia emergem, lembranças dolorosas ressurgem, medos se tornam mais nítidos e o coração, em vez de encontrar paz, sente-se esmagado por um peso que parece não ter nome, mas que todos nós conhecemos. Esse é o peso invisível que tantos levam consigo para a cama, como uma bagagem silenciosa que rouba o descanso e torna a noite um campo de batalha. Esse peso não se vê com os olhos, mas se sente na alma. Ele pode ser a ansiedade pelo amanhã, pode ser a culpa por erros do passado, pode ser a dor por alguém que se foi, ou até mesmo a sensação de que ninguém entende o que você vive por dentro. Durante o dia, disfarçamos, sorrimos, fingimos que está tudo bem. Mas quando deitamos e fechamos os olhos, não há mais máscaras. Ficamos sozinhos com os nossos pensamentos e esse peso se torna tão real que chega a tirar o sono. Quantas pessoas, neste exato momento, estão deitadas sem conseguir dormir, porque sentem um aperto no peito que não conseguem explicar? Esse é o peso invisível. Aquele fardo que só Deus consegue enxergar em toda a sua profundidade. A grande verdade é que nenhum de nós foi chamado para carregar sozinho esse fardo. A vida já é dura demais quando tentamos enfrentar tudo pelas próprias forças. E Deus, em sua infinita misericórdia, sabe disso. É por isso que Ele nos convida, repetidas vezes, a entregar-lhe todo o peso que nos aflige. A oração antes de dormir é a ponte entre a alma cansada e a presença restauradora de Deus. Quando dobramos os joelhos ou apenas fechamos os olhos em sincera oração, estamos dizendo: Senhor, eu não consigo carregar isso sozinho. Preciso que o Senhor leve por mim. E nesse ato de entrega, o invisível começa a se tornar visível. O coração encontra alívio, a mente se acalma e o corpo finalmente se prepara para descansar em paz. O inimigo tenta usar esse peso para nos paralisar, para roubar a nossa esperança e para nos fazer acreditar que não há saída. Mas a oração transforma a noite em um campo de vitória. Ela não apenas acalma o coração, mas desarma forças espirituais que querem nos ver sucumbir. Enquanto o peso invisível tenta nos esmagar, a presença de Deus nos levanta e nos mostra que Ele é maior do que qualquer preocupação, dor ou medo que possamos carregar. E o milagre acontece de maneira silenciosa, quase imperceptível. O que antes parecia impossível de suportar, de repente se torna leve, porque já não está mais sobre os nossos ombros, mas nas mãos daquele que tudo pode. Imagine por um instante como seria sua noite se você não levasse para a cama todas as preocupações que hoje lhe afligem. Imagine como seria deitar-se em paz, com o coração limpo, com a certeza de que Deus está cuidando de tudo. Isso é possível. Não é apenas uma ideia bonita, é uma promessa real. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É nessa promessa que descansamos. É nessa palavra que encontramos o refúgio para a alma cansada. O peso invisível pode até parecer insuportável quando estamos sozinhos, mas diante da presença de Deus, ele se dissolve como fumaça ao vento. O que parecia impossível se torna possível. O que parecia sem solução encontra resposta. E o que antes era angústia se transforma em paz.
Essa é a beleza da oração antes de dormir. Ela nos lembra de que não estamos sozinhos, de que existe um Pai amoroso que conhece cada lágrima não derramada e cada gemido que nem conseguimos expressar em palavras. Ele entende o peso invisível que carregamos, e só Ele tem o poder de removê-lo por completo. Hoje à noite, quando você se deitar, lembre-se, você não precisa dormir com esse fardo sobre os ombros. Você pode entregá-lo a Deus e permitir que Ele cuide de tudo enquanto você descansa. Porque enquanto você dorme, o Senhor trabalha. Ele luta suas batalhas, Ele abre portas, Ele prepara caminhos. O peso invisível que agora lhe oprime pode se transformar em testemunho de vitória pela manhã. Basta que você responda a esse convite divino e ore com fé. O silêncio que revela a voz de Deus. Há um mistério escondido no silêncio da noite que muitos ainda não perceberam. Quando as vozes se calam, quando as ruas adormecem, quando até mesmo os pensamentos parecem diminuir sua velocidade, surge um ambiente perfeito para ouvir aquilo que, durante o dia, se perde no barulho da rotina. Deus fala, mas nem sempre Ele fala em trovões ou sinais visíveis. Muitas vezes, Ele fala no silêncio, e somente quem se dispõe a parar, a aquietar a alma e a escutar, é capaz de perceber o que o céu está dizendo. Durante o dia, somos bombardeados por informações, cobranças, sons e distrações que nos impedem de ouvir o que realmente importa. A correria sufoca a sensibilidade espiritual e o coração, agitado pelo excesso de estímulos, não encontra espaço para captar a suave presença de Deus. É por isso que a noite tem um valor tão especial. Ela nos coloca diante de um silêncio que não é vazio, mas pleno de significados, de revelações, de encontros com o sagrado. É nesse silêncio que o Pai sussurra verdades que curam, promessas que fortalecem e direções que mudam destinos. O silêncio da noite não é apenas ausência de som. Ele é um convite. Um convite para que você entre em um lugar de intimidade com Deus, onde não há interferências externas, onde não há plateia, onde não há máscaras. É você e Ele. Nesse ambiente íntimo, até as orações se tornam diferentes. Não são mais palavras repetidas ou frases apressadas, mas diálogos sinceros, onde a alma derrama seu peso e, em troca, recebe consolo e paz. A voz de Deus não precisa ser alta para ser poderosa. Ela é suave, mas carrega a autoridade de quem criou o universo. Ela é calma, mas atravessa todas as barreiras do coração humano. Quantas vezes você já sentiu que precisava de uma resposta urgente, mas ela não veio em meio ao barulho do dia? Quantas vezes procurou sinais em meio à confusão, mas nada parecia claro? É no silêncio da noite que Deus escolhe falar de forma mais nítida. Não porque Ele não fale durante o dia, mas porque o nosso coração finalmente aprende a escutar quando tudo ao redor se cala. E quando Ele fala, mesmo que seja uma única palavra, ela tem o poder de transformar completamente a forma como você enxerga a vida. O silêncio também revela a profundidade da fé, porque muitas vezes não ouvimos uma voz audível, mas sentimos uma paz que não sabemos explicar, uma certeza que se instala no coração sem lógica aparente. Isso também é a voz de Deus. É Ele dizendo: eu estou aqui, você não está sozinho, continue firme. Essa presença invisível, mas palpável, é mais forte do que qualquer barulho que tentamos buscar como prova da existência divina. Por isso, quando deitar-se hoje, não veja o silêncio como vazio. Veja-o como um altar. O mundo pode se calar, mas o céu continua falando. O silêncio não é ausência, é presença. Não é solidão, é comunhão.
E quando você escolhe acolher esse silêncio e transformá-lo em oração, descobre que há uma melodia divina tocando em sua alma, conduzindo-o a uma confiança maior, a uma esperança renovada e a uma fé inabalável. É nesse silêncio que o impossível começa a ser moldado. É nesse silêncio que o coração encontra respostas que jamais seriam ouvidas no barulho do dia. É nesse silêncio que o milagre começa a ser gestado. E por isso é tão importante parar, respirar fundo, fechar os olhos e simplesmente ouvir. Porque quando a voz de Deus se revela, mesmo em um sussurro, ela tem o poder de silenciar todos os gritos de medo, todas as vozes de dúvida e toda a inquietação da alma. Hoje à noite, quando você se preparar para dormir, lembre-se, o silêncio que o envolve não é acaso, é propósito. É a cortina que se abre para que a voz de Deus seja ouvida com clareza. E se você permitir, descobrirá que não há nada mais poderoso do que ouvir o Criador falar diretamente ao seu coração no momento mais tranquilo do dia. As correntes da ansiedade noturna. Quando a noite chega e o corpo finalmente se deita para descansar, muitos acreditam que a mente deveria acompanhar esse movimento de pausa. Mas, para inúmeros corações, é justamente nesse momento que os pensamentos se tornam mais barulhentos. É como se, no silêncio da noite, as vozes internas se levantassem em coro, trazendo lembranças, preocupações e cenários de um amanhã incerto. A ansiedade noturna é uma prisão invisível. Ela aperta o peito, acelera a respiração e impede que o sono venha. São correntes que não se veem, mas que aprisionam a alma, roubando a paz que deveria ser encontrada no descanso. Essas correntes são formadas muitas vezes por pequenas preocupações que, durante o dia, conseguimos ignorar ou disfarçar. Mas quando a escuridão cobre a janela e o quarto se cala, esses pensamentos crescem, tomam proporções gigantescas e nos lembram com insistência de tudo aquilo que não temos controle. É nesse ponto que muitos se viram de um lado para o outro na cama, tentando encontrar uma posição que traga paz, sem perceber que a verdadeira paz não está no travesseiro, mas no ato de entregar a mente inquieta ao cuidado de Deus. A ansiedade noturna se alimenta do medo do amanhã. Ela pinta cenários desastrosos, exagera riscos, inventa possibilidades negativas e nos faz acreditar que o pior sempre está prestes a acontecer. Como correntes, ela nos amarra ao que ainda não existe, impedindo-nos de viver o presente e descansar no agora. Mas a verdade é que esse peso não precisa ser carregado sozinho. Deus, que conhece o amanhã antes mesmo de ele chegar, estende sua mão para arrancar cada corrente que sufoca sua mente e lhe devolver a paz que excede todo o entendimento. A oração, nesse momento, é a chave que abre a cela escura onde a ansiedade tenta prender você. É no instante em que dobramos o coração diante do Pai que as correntes começam a se soltar. A cada palavra de entrega, a cada suspiro de confiança, uma corrente se rompe. Onde havia medo, começa a brotar esperança. Onde havia angústia, começa a florescer descanso. E é assim, pouco a pouco, que a alma encontra liberdade no lugar onde antes só havia inquietação. Deus nunca quis que você passasse as noites lutando contra pensamentos que lhe roubam a paz. Ele não deseja que você seja escravo de insônias, nem que seus olhos carreguem as marcas de lágrimas derramadas em silêncio. O desejo do Pai é que, ao deitar-se, você durma em paz, sabendo que Ele cuida de tudo. A palavra diz: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Essa promessa não é uma poesia distante, é uma realidade disponível para todo aquele que crê. A ansiedade tenta lhe convencer de que o amanhã está fora de controle,
Mas a verdade é que o amanhã já está nas mãos de Deus. Ele é o Senhor do tempo, o dono do futuro, aquele que escreve cada capítulo da sua vida com amor e propósito. E se o amanhã pertence a Ele, por que deixar que a noite seja dominada pelo medo? Cada vez que a ansiedade tentar lhe prender, lembre-se de que há uma chave espiritual nas suas mãos. A oração sincera, a entrega verdadeira, a fé que acredita mesmo quando não vê. Imagine por um momento como seria fechar os olhos e, em vez de ser aprisionado por correntes de medo, ser embalado pela certeza de que o céu trabalha em seu favor. Imagine repousar sabendo que os anjos guardam o seu lar, que o Senhor está ao seu lado e que nada poderá separá-lo da presença dele. Essa é a liberdade que Deus deseja lhe dar. A noite, que antes parecia sombria e sufocante, pode se tornar o palco de milagres, de experiências profundas, de respostas que só o silêncio e a entrega revelam. As correntes da ansiedade noturna não são definitivas. Elas não têm a última palavra sobre sua vida. Podem até tentar lhe prender, mas diante do poder de Deus, elas se quebram como vidro frágil. E cada vez que você entrega a sua mente e o seu coração em oração, está dizendo: Senhor, eu escolho confiar, eu escolho descansar, eu escolho acreditar que o amanhã está seguro em tuas mãos. E nessa escolha, a paz invade sua alma, o sono vem como presente e a noite se transforma em bênção. O toque secreto do Espírito durante o sono. Enquanto os olhos se fecham e o corpo se entrega ao repouso, há um mover invisível acontecendo no mundo espiritual. Muitos acreditam que o sono é apenas uma função biológica, uma necessidade física para recompor energias. Mas, para aqueles que têm fé, o sono é muito mais do que isso. É um campo sagrado, um espaço onde o Espírito Santo age de maneira silenciosa e profunda, tocando áreas da vida que nem mesmo durante o dia conseguimos perceber. Durante o sono, quando não temos controle, quando nossas mãos estão soltas e a mente deixa de comandar, é nesse instante que Deus trabalha em segredo, moldando, curando e restaurando. O Espírito Santo toca aquilo que as palavras não alcançam. Há feridas escondidas no coração que não conseguimos explicar, dores que não conseguimos confessar nem a nós mesmos. Mas enquanto dormimos, o Espírito visita esses lugares secretos e ministra cura de forma suave, como um médico celestial que age sem que o paciente perceba. Quantas vezes já acordamos com a sensação de leveza, como se um peso tivesse sido retirado durante a noite? Isso não é acaso. É o toque secreto do Espírito que age quando estamos mais vulneráveis, mais abertos, mais entregues. Enquanto você descansa, o Senhor planta sementes de esperança em sua mente. Ele pode trazer sonhos que edificam, visões que inspiram, ou simplesmente um descanso tão profundo que a alma desperta renovada. Há quem vá dormir desesperado e acorde com uma paz inexplicável. Há quem se deite sem respostas e se levante com clareza e direção. Tudo isso é fruto da ação silenciosa do Espírito Santo, que nunca dorme, mas vela por nós em cada respiração. Esse toque secreto também é proteção. Enquanto você dorme, há batalhas espirituais acontecendo que seus olhos não podem ver. Mas os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, e a presença divina envolve sua vida como um escudo inquebrável. Muitas vezes, você sequer imagina os perigos dos quais foi guardado durante a noite, porque o Espírito já havia intercedido por você. O que para nós é apenas mais uma madrugada, no céu é um campo de batalha onde a vitória já foi garantida em seu favor. O sono é também um momento de preparação. Assim como a terra precisa da noite para descansar e se renovar para o próximo dia, sua alma também precisa desse tempo de entrega para que o Espírito prepare você para o que está por vir.
Durante o sono, Deus renova forças, restaura esperanças e fortalece sua fé para que, ao acordar, você esteja pronto para enfrentar o novo dia com coragem. O que parecia impossível ontem pode se tornar mais leve hoje, porque o Espírito já trabalhou em áreas da sua vida enquanto você descansava. É por isso que a oração antes de dormir é tão poderosa. Ela abre as portas do coração para que o Espírito tenha liberdade de agir durante a noite. É como entregar as chaves da alma e dizer: Senhor, cuida de mim enquanto descanso, toca as áreas que eu não consigo alcançar, transforma o que está quebrado e renova o que está cansado. Quando essa entrega acontece, o sono deixa de ser apenas um ato físico e se torna uma experiência espiritual, um lugar de encontro com o sobrenatural. Ao acordar, talvez você não consiga explicar em palavras o que aconteceu. Talvez não haja sonhos marcantes ou revelações visíveis, mas haverá uma certeza silenciosa dentro de você. Algo foi mudado, algo foi restaurado, algo foi liberado. E essa certeza é fruto do toque secreto do Espírito, que age com poder justamente nos momentos em que você mais precisa e menos percebe. Por isso, não tema as noites. Não veja o sono apenas como pausa, mas como oportunidade. Uma oportunidade para que Deus trabalhe por você em silêncio, para que o Espírito Santo o visite de maneira íntima, para que sua alma seja curada, fortalecida e preparada para viver milagres. Hoje, ao se deitar, lembre-se, enquanto você fecha os olhos, o céu permanece aberto. E nesse espaço de descanso, o Espírito Santo toca sua vida com amor, com poder e com milagres que já estão sendo liberados. A oração que desarma inimigos invisíveis. Existem batalhas que nossos olhos não conseguem enxergar. Enquanto caminhamos pelo dia, lidamos com problemas visíveis, decisões a tomar, responsabilidades a cumprir. Mas, quando a noite chega e o corpo repousa, muitas vezes o campo espiritual se torna ainda mais ativo. Há inimigos invisíveis que trabalham nas sombras, tentando roubar a paz, semear medo e enfraquecer a fé. Esses inimigos não aparecem diante de nós com rosto ou nome, mas estão presentes em pensamentos perturbadores, em sentimentos de angústia que surgem sem explicação, em ataques espirituais que drenam a força da alma. Porém, diante de cada uma dessas forças ocultas, existe uma arma invencível: a oração. A oração não é apenas um ato religioso, não é uma sequência de palavras repetidas mecanicamente. Ela é um grito de autoridade espiritual. É a chave que abre o céu e desarma as estratégias do inimigo. Quando você se coloca em oração antes de dormir, está erguendo uma muralha invisível ao redor da sua vida. Está clamando pela proteção do Deus Todo-Poderoso. Está declarando que a sua casa, a sua mente e a sua alma estão guardadas. E nenhuma força contrária pode resistir ao poder daquele que ora com fé. Os inimigos invisíveis podem se manifestar em formas sutis: insônia que não passa, pesadelos recorrentes, preocupações que esmagam o coração, pensamentos de desistência ou desesperança. Eles tentam plantar sementes de dúvida, tentando fazer você acreditar que está sozinho, que não há saída, que Deus se esqueceu de você. Mas é exatamente nesses momentos que a oração mostra sua força. Porque cada palavra levantada em nome de Jesus é como uma espada que corta as correntes. É como luz que invade as trevas. É como fogo que consome todo intento maligno. Ao orar, você não apenas fala com Deus, mas também se posiciona diante do inimigo. A sua voz, ainda que frágil, carrega a autoridade daquele que venceu todas as coisas na cruz. E por isso, não há ataque espiritual que possa prevalecer contra uma alma que se entrega em oração. Quando você dobra os joelhos, o inferno treme. Quando você clama,
o céu responde. Quando você declara que sua vida pertence a Deus, as forças contrárias são desarmadas e obrigadas a recuar. Muitos acreditam que as maiores batalhas se vencem com esforço humano, mas a verdade é que as guerras mais decisivas são vencidas de joelhos, em silêncio, na madrugada, no quarto onde só você e Deus sabem o que está acontecendo. É nesse lugar secreto que a vitória começa, porque a oração não apenas pede ajuda, ela ativa o exército celestial. A palavra nos lembra que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. E isso significa que cada vez que você ora, legiões de anjos são enviadas em seu favor. Não subestime o poder da oração noturna. Ela é capaz de mudar atmosferas. Quantas vezes um ambiente carregado de medo e ansiedade se transforma em paz após alguns minutos de oração sincera? Quantas vezes pesadelos recorrentes cessam quando a pessoa aprende a consagrar sua noite a Deus? Esse é o poder de quem entende que a oração é escudo, é espada, é muralha, é fogo que protege. Hoje à noite, antes de dormir, não permita que sua mente seja um campo aberto para ataques invisíveis. Erga a sua voz em oração e declare: minha mente pertence a Cristo, minha casa é território sagrado, meu coração está guardado pelo Espírito Santo. Essas palavras não são apenas frases, elas são decretos espirituais que desarmam inimigos, que quebram correntes e que estabelecem a presença de Deus como proteção inabalável. Lembre-se, você não luta sozinho. Existe um Deus que peleja por você, um Deus que nunca perde batalhas, um Deus que é sua fortaleza e sua defesa. E quando você ora, você convida esse Deus poderoso para estar presente na sua noite. Então, ainda que os inimigos invisíveis tentem se levantar, eles jamais prevalecerão, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O portal da fé que se abre à meia-noite. Existe um mistério escondido no tempo, um segredo que a palavra de Deus nos deixa entrever em diferentes momentos. A meia-noite carrega em si um simbolismo espiritual profundo. Não é apenas o marco entre um dia e outro. Não é apenas a mudança das horas no relógio. Para quem crê, a meia-noite pode ser um portal de fé. Um momento em que o céu se inclina de forma especial para ouvir os clamores da terra. É nesse instante que muitas orações ganham uma força diferenciada, como se o próprio silêncio do mundo abrisse espaço para que a voz do crente ecoasse com mais clareza diante do trono de Deus. Na Bíblia, encontramos episódios marcantes ligados à meia-noite. Foi à meia-noite que Paulo e Silas, aprisionados, começaram a orar e cantar hinos, e de repente as cadeias se romperam e as portas da prisão se abriram. Isso nos mostra que no momento em que todos dormiam e nada parecia possível, o poder de Deus se manifestou de maneira surpreendente. A meia-noite, muitas vezes, é símbolo de virada, de mudança repentina, de intervenção divina que rompe o impossível. É como se fosse um portal espiritual que nos lembra: quando tudo parece escuro, Deus ainda tem poder de agir. Muitos de nós conhecemos a experiência de chegar à meia-noite carregando preocupações. É a hora em que a mente ainda está acelerada. Os medos se intensificam e as incertezas pesam. Mas é justamente aí que a fé pode se manifestar com mais intensidade. Porque a meia-noite nos coloca diante da escuridão mais profunda, e é nesse ambiente que a luz da fé brilha com mais clareza. Quando oramos nesse momento, estamos declarando que confiamos em Deus, mesmo quando tudo ao redor parece silencioso e vazio. Estamos dizendo: Senhor, mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem sentir, eu confio. Mesmo sem respostas, eu continuo em oração. Esse ato de fé tem um poder especial. Ele abre portas que estavam fechadas, rompe grilhões que pareciam inquebráveis, traz consolo em meio à dor. A meia-noite pode ser vista como o símbolo de um ciclo que termina e outro que começa. E quando consagramos esse momento a Deus, é como se disséssemos: Senhor,
eu entrego tudo o que passou neste dia e coloco em tuas mãos o dia que está nascendo. Essa entrega transforma a meia-noite em altar, transforma o instante comum em portal espiritual de milagres. Não é sobre ritualismo, não é sobre mágica, é sobre fé. É sobre entender que Deus se move no tempo, mas também além do tempo. E ao escolhermos a meia-noite para nos conectarmos com Ele, estamos apenas nos posicionando em um lugar de confiança total, reconhecendo que o controle não está em nossas mãos, mas nas dele. Por isso, quando o relógio marcar esse instante, não se entregue ao medo, à ansiedade ou ao vazio. Se entregue à oração. Levante a voz em adoração. Declare promessas. Abra o coração e permita que o céu invada a sua noite. Talvez você esteja passando por uma meia-noite espiritual, um tempo em que tudo parece escuro e sem saída. Mas lembre-se, foi à meia-noite que as cadeias de Paulo e Silas caíram por terra. Foi na hora mais escura que o poder de Deus se manifestou. Da mesma forma, na sua vida, a meia-noite pode ser o sinal de que um milagre está prestes a acontecer. Porque, quanto mais escura a noite, mais próximo está o amanhecer. E quando o portal da fé se abre, nada pode impedir a intervenção divina. Por isso, não veja a meia-noite como apenas mais uma hora no relógio. Veja-a como um convite para que você entre em oração, para que você libere sua fé, para que você creia no impossível. Veja-a como a hora em que o céu se aproxima da terra e Deus estende a mão para mudar histórias. Hoje, quando a meia-noite chegar, lembre-se, há um portal invisível que se abre diante de você, e por ele descem milagres, libertações e respostas urgentes para a sua vida. O abraço de perdão que gera descanso. Há noites em que o corpo se deita, mas a alma permanece inquieta. Os olhos podem até se fechar, mas o coração insiste em revisitar cenas do passado, palavras ditas e não ditas, feridas abertas por pessoas que amamos ou por erros que nós mesmos cometemos. É nesse lugar de lembranças e pesos não resolvidos que a falta de perdão se torna um fardo insuportável. E é também nesse lugar que Deus nos convida a experimentar algo transformador, o abraço do perdão capaz de gerar descanso verdadeiro. O perdão é um dos maiores remédios espirituais para a alma cansada. Quando guardamos mágoa, ressentimento ou rancor, estamos carregando correntes invisíveis que pesam sobre o coração, roubam a paz e contaminam nossos pensamentos. Muitas vezes, não percebemos que a raiz da nossa ansiedade e da nossa falta de descanso está no simples fato de não termos perdoado alguém, ou até nós mesmos. O perdão não muda o que aconteceu, não apaga a dor sentida, mas muda o nosso presente e liberta o futuro. Ele abre espaço para que a alma respire, para que o coração finalmente encontre paz, para que possamos descansar sem o peso do que já passou. Quando oramos antes de dormir, Deus nos convida a liberar perdão, não como uma obrigação pesada, mas como um presente divino. Ele sabe que sem perdoar, carregamos noites mal dormidas, sonhos atormentados e dias repletos de angústia. Mas, ao liberar perdão, é como se abríssemos as janelas da alma e permitíssemos que um vento suave de descanso entrasse. É nesse ato que nos aproximamos do coração de Deus, porque o Pai é perdão. Ele nos perdoa diariamente, mesmo sabendo de nossas falhas, e nos chama a fazer o mesmo para que vivamos em liberdade. O perdão também é um abraço que damos em nós mesmos. Quantos de nós não conseguimos descansar porque ainda nos culpamos por erros passados, por escolhas mal feitas, por caminhos que não deram certo? Ficamos presos em um ciclo de arrependimento que nos impede de avançar. Mas o perdão de Deus não conhece limites. Ele apaga, restaura e nos dá uma nova chance. Quando recebemos esse perdão, aprendemos a olhar para nós mesmos com misericórdia, entendendo que a graça
é maior que qualquer falha. Esse abraço de perdão não é frágil. Ele é forte o suficiente para desfazer anos de dores acumuladas. Ele é profundo o bastante para alcançar o coração mais endurecido. E quando você o recebe, o descanso vem. O travesseiro não é mais um lugar de lágrimas escondidas, mas um altar de gratidão. O sono deixa de ser atormentado e passa a ser reparador. A noite deixa de carregar pesos e se torna o espaço da leveza. Jesus nos ensinou a orar dizendo: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. Essa não é apenas uma frase repetida mecanicamente, mas um segredo espiritual. Quando escolhemos perdoar, liberamos o coração para que Deus nos preencha com sua paz. E quando liberamos perdão, experimentamos descanso, porque já não somos prisioneiros do passado. Hoje à noite, antes de dormir, pergunte a si mesmo: quem eu preciso perdoar? Será que eu mesmo preciso aceitar o perdão de Deus para a minha vida? E em oração, entregue tudo a Ele. Não vá para a cama carregando rancores, culpas ou acusações. Deixe que o abraço de perdão o envolva, lave sua alma e prepare seu coração para descansar como nunca antes. Ao acordar, você perceberá a diferença. A leveza será real, a paz será palpável, e sua vida começará a refletir aquilo que o perdão gera: liberdade, esperança e força renovada. Porque o perdão não é apenas uma decisão, é um abraço que cura. É um presente que abre as portas para um descanso que o mundo jamais poderia oferecer. As promessas guardadas na escuridão. A escuridão da noite muitas vezes assusta. Ela desperta incertezas, ativa medos e faz com que a solidão pareça mais intensa. Porém, na perspectiva divina, a escuridão não é ausência de Deus, mas um terreno fértil onde suas promessas estão sendo guardadas e preparadas para se revelar no tempo certo. Enquanto nossos olhos humanos enxergam apenas trevas e silêncio, o céu está em movimento, alinhando circunstâncias, moldando corações e preparando respostas que só serão vistas quando a luz do amanhecer chegar. Deus sempre trabalhou no silêncio da escuridão. Pense no ventre de uma mãe. É no oculto, longe da vista de todos, que a vida é formada. Da mesma maneira, as sementes precisam ser enterradas no solo escuro para depois brotarem em flores e frutos. O invisível precede o visível. A noite antecede o dia. Assim também, as promessas de Deus muitas vezes são guardadas na escuridão. Não porque Ele queira nos privar da alegria, mas porque ali elas estão sendo protegidas, amadurecidas e fortalecidas para que, no tempo certo, tragam resultados maiores do que poderíamos imaginar. Quantas vezes você já pensou que estava sozinho em sua dor, sem perceber que naquele exato instante Deus estava trabalhando em silêncio? É como se Ele dissesse: eu estou guardando algo para você, mesmo que agora você não veja. A promessa não deixou de existir só porque ainda não se cumpriu. Ao contrário, ela está sendo lapidada nas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio. A escuridão não é sinal de abandono, é sinal de que algo precioso está sendo gestado no secreto. A nossa dificuldade é confiar no que não vemos. Queremos resultados imediatos, luzes acesas, provas palpáveis. Mas a fé nos chama para crer naquilo que os olhos ainda não podem contemplar. É na noite escura da alma que a fé é provada e, ao mesmo tempo, fortalecida. É ali que aprendemos a descansar, não nas circunstâncias, mas na fidelidade do Deus que prometeu. E se Ele prometeu, Ele cumprirá, ainda que, por enquanto, tudo ao redor pareça silêncio. Muitas vezes, as promessas guardadas na escuridão se revelam de forma inesperada. Você pode ir dormir sem respostas e acordar com uma porta aberta. Pode fechar os olhos, sentindo-se derrotado e levantar-se com novas forças. Pode passar pela noite mais difícil da sua vida e descobrir, ao amanhecer,
que ela era apenas o prelúdio de um novo tempo. Deus trabalha no escuro, porque no escuro Ele nos ensina a confiar, e porque no escuro a luz do milagre brilha com ainda mais intensidade. A noite pode ser longa, mas ela não é eterna. O amanhecer é certeza. Assim também é a promessa de Deus, mesmo que agora esteja guardada, oculta aos seus olhos, ela não deixará de se cumprir. O tempo da espera não é perda, é preparação. O silêncio não é descaso, é cuidado. A escuridão não é castigo, é proteção. Porque quando Deus guarda uma promessa, Ele aguarda para que seja revelada de forma perfeita, no momento em que você mais precisa. Hoje, ao olhar para a sua noite, não veja apenas trevas. Veja um depósito de promessas guardadas. Veja o céu trabalhando em silêncio. Veja o cuidado do Pai, que mesmo quando você não percebe, está organizando cada detalhe para o seu bem. E lembre-se, se você ainda não viu a promessa se cumprir, é porque ela está sendo preparada para se manifestar com maior glória. A escuridão não é o fim. É apenas o cenário onde a fidelidade de Deus está sendo escrita. Por isso, descanse. A promessa está guardada, e no tempo certo, ela será revelada diante dos seus olhos. E quando esse dia chegar, você entenderá que a noite não foi perda, mas parte do processo que tornou o milagre ainda mais grandioso. A semente plantada pela oração da noite. Toda oração é como uma semente. Assim como o agricultor confia no poder da terra ao lançar a semente ao solo, o coração que ora confia no poder de Deus ao lançar suas palavras no altar. A diferença é que, enquanto a semente natural precisa de água, luz e tempo para germinar, a semente da oração é regada pela fé, sustentada pela esperança e amadurecida pelas mãos invisíveis do Criador. E a noite, mais do que qualquer outro momento, é um tempo fértil para plantar sementes de oração. Quando você se ajoelha antes de dormir ou simplesmente fecha os olhos para falar com Deus, está lançando sementes espirituais que não se perdem no vento. Elas caem em solo sagrado, no coração do Pai, que conhece cada palavra pronunciada e até mesmo aquelas que ficaram guardadas dentro de você. Talvez naquele momento, você não veja mudanças imediatas. Talvez acorde no dia seguinte e as circunstâncias ainda pareçam as mesmas, mas assim como a semente que é plantada na terra não mostra frutos de imediato, sua oração também precisa do tempo divino para florescer. A grande diferença é que enquanto você descansa, Deus já está regando essa semente. Enquanto você dorme, Ele move céus e terra para alinhar respostas, preparar pessoas, abrir portas e criar caminhos que você jamais imaginaria. Sua oração da noite é uma semente invisível que, ao ser lançada com fé, começa a germinar em territórios que seus olhos não podem ver. É nesse processo silencioso que os maiores milagres são preparados. O mais belo é que cada oração tem sua própria colheita. Algumas produzem frutos rápidos, como paz imediata e descanso profundo. Outras são mais longas, como árvores que precisam de tempo para crescer e gerar sombra, mas que, quando florescem, transformam não apenas a sua vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. Por isso, nunca subestime o poder da oração feita à noite. Ela pode parecer pequena, simples, até breve, mas carrega dentro de si o poder de mudar destinos. Muitas vezes, a tentação é acreditar que suas palavras não foram ouvidas, que suas lágrimas não tiveram valor, que seu clamor não passou do teto do quarto. Mas a fé nos lembra que Deus é o agricultor perfeito. Ele não deixa nenhuma semente se perder. Cada palavra é registrada, cada suspiro é contado, cada gemido é acolhido. Mesmo as orações mais frágeis, ditas em meio ao cansaço e à dor, são sementes poderosas que, no tempo certo, produzirão frutos abundantes. O ato de plantar em oração também é um ato de confiança.
É dizer: Senhor, eu não tenho controle, mas sei que o Senhor tem. Eu não sei como, mas confio que vai acontecer. Eu não sei quando, mas sei que será no tempo perfeito. Essa entrega é o que transforma a oração em semente fértil, porque não é apenas sobre pedir, mas sobre confiar plenamente. Hoje à noite, quando você se preparar para dormir, lembre-se de que cada palavra que sair de seus lábios é uma semente lançada em solo eterno. Talvez você não veja imediatamente a resposta, mas o amanhã já está sendo regado pelas lágrimas e pelos clamores de hoje. O dia que está nascendo trará sinais de que Deus ouviu, e o futuro guardará frutos maiores do que você poderia esperar. E quando o tempo da colheita chegar, você olhará para trás e perceberá que tudo começou em noites silenciosas, em orações simples, em momentos em que você escolheu plantar, mesmo sem ver resultados imediatos. Esse é o mistério do reino. A oração da noite feita em fé sempre floresce, o sopro da esperança para o amanhã. Há algo de misterioso no ato de dormir. É como atravessar um portal entre o que já passou e o que ainda não chegou. Cada noite é uma despedida do dia que se encerra e, ao mesmo tempo, uma preparação silenciosa para o dia que virá. E é nesse intervalo sagrado que Deus sopra sobre nós a esperança para o amanhã. Enquanto muitos vão para a cama pensando apenas em suas dores e preocupações, aqueles que confiam em Deus descobrem que a noite não é o fim, mas o prelúdio de um novo começo. A esperança é como um sopro divino que enche o coração cansado com uma força que não vem de nós mesmos. É uma certeza suave, quase imperceptível, mas real, o bastante para mudar a forma como enxergamos o futuro. Deus sabe que o amanhã traz consigo desafios, incertezas e lutas. Mas também sabe que sem esperança, o ser humano não consegue dar um único passo adiante. É por isso que, enquanto dormimos, Ele renova a chama da esperança dentro de nós. É como se, ao fechar os olhos, uma voz suave dissesse: Você não está sozinho, eu já estou no seu amanhã. Muitas vezes, a esperança não vem em forma de grandes revelações ou sonhos extraordinários, mas se manifesta na simplicidade do amanhecer. O simples fato de acordar, respirar fundo e ver que a vida continua, já é prova de que Deus soprou sobre você. Cada novo dia é um presente, uma nova oportunidade para recomeçar, para acreditar outra vez, para lutar com novas forças. Mesmo quando o problema persiste, a esperança nos dá coragem para enfrentá-lo de forma diferente, com fé renovada e confiança de que nada é definitivo diante do poder de Deus. Esse sopro da esperança também é profético. Ele nos lembra que o amanhã não será definido apenas pelo que vemos hoje. Ele nos convida a crer que, mesmo que a noite seja escura, amanhã trará luz. Mesmo que hoje haja lágrimas, amanhã poderá haver sorrisos. Mesmo que hoje pareça silêncio, amanhã poderá ser resposta. Esse é o milagre da esperança. Ela nos permite ver além do presente e acreditar que o futuro já está sendo moldado pelas mãos de Deus. Quantas vezes você foi dormir sem perspectiva, sentindo-se derrotado, e acordou com uma força inexplicável para continuar? Quantas vezes a simples sensação de que vai dar certo tomou conta de você sem que nada externo tivesse mudado? Isso não é acaso. É o sopro da esperança, que vem de Deus, enchendo sua alma de coragem. Esse sopro é suave, mas irresistível. Ele não força, mas sustenta. Ele não grita, mas renova. E quando o recebemos, conseguimos dar um passo de cada vez, sabendo que o amanhã guarda promessas de vitória. Por isso, nunca vá dormir acreditando que tudo acabou. Nunca feche os olhos pensando que não há mais saída. Porque no instante em que você decide orar e descansar em Deus, já está recebendo esse sopro de esperança. Ele é invisível, mas transforma. Ele é silencioso, mas poderoso.
Ele é o presente de Deus para aqueles que confiam que, ainda que a noite seja longa, o amanhecer sempre chega. Hoje, ao repousar sua cabeça no travesseiro, entregue ao Senhor suas preocupações e permita que Ele sopre em você a esperança para o amanhã. Deixe que esse sopro substitua o medo, cure a angústia, acalme a mente e encha o coração com fé. O amanhã não será apenas mais um dia. Será uma nova chance, um novo capítulo, uma nova oportunidade de experimentar o cuidado de Deus. E quando os seus olhos se abrirem, você perceberá que a esperança não foi apenas um consolo passageiro, mas a força que o sustentou para chegar até aqui e a chama que iluminará o caminho para o que ainda está por vir. O milagre já está a caminho. Chegamos ao fim desta jornada da noite, mas o que precisa ficar marcado no seu coração é que este fim não é conclusão, e sim o começo de algo novo. Cada palavra orada, cada entrega feita, cada lágrima derramada diante de Deus nesta noite não se perdeu no vento. Tudo foi ouvido, tudo foi registrado, tudo já começou a se mover nos céus em seu favor. É por isso que você não pode deitar-se com a sensação de derrota, nem carregar o peso de que nada mudou. Porque a verdade espiritual é clara, o milagre já está a caminho. Muitas vezes, quando clamamos, queremos ver a resposta de imediato. Queremos sinais visíveis, transformações instantâneas, portas escancaradas diante de nós. Mas Deus, em sua sabedoria, trabalha de maneira diferente. Ele constrói os milagres não apenas para mudar circunstâncias, mas para transformar corações. Enquanto você ora, Ele está alinhando situações, preparando pessoas, abrindo caminhos que seus olhos ainda não podem ver. O silêncio de hoje não é ausência, é preparo. A espera de agora não é castigo, é processo. O aparente vazio da noite é, na verdade, o terreno onde o milagre já está sendo gerado. Você pode até não perceber, mas o céu já se moveu em sua direção. A palavra nos ensina que, antes mesmo que a oração chegue aos lábios, Deus já conhece cada pedido do nosso coração. Isso significa que enquanto você falava, Ele já agia. Enquanto você chorava, Ele já enviava consolo. Enquanto você entregava sua dor, Ele já preparava sua vitória. O milagre não é uma possibilidade distante. Ele já está em movimento, já foi liberado pela mão de Deus, e em breve você verá a manifestação visível daquilo que agora está sendo construído no invisível. É por isso que, nesta noite, você pode descansar em paz. Não porque todos os problemas se resolveram de imediato, mas porque você já não está sozinho. Não porque tudo está perfeito, mas porque você sabe que Deus já está no controle. Essa certeza é a âncora da fé, é a base da esperança, é a força que sustenta a alma. A vida não é sobre ver imediatamente, mas sobre confiar no processo daquele que nunca falha. E se Ele prometeu que estaria ao seu lado, não há noite escura capaz de apagar a luz do amanhã que Ele já preparou. O milagre a caminho pode ser uma cura inesperada, uma porta que se abrirá quando você menos imaginar, uma resposta que virá de onde você jamais esperava. Pode ser a paz no coração que parecia impossível, o recomeço em uma área da vida que você julgava perdida, ou até mesmo a força interior para continuar caminhando até que a promessa se cumpra. De uma coisa você pode ter certeza: nada do que você apresentou diante de Deus ficará sem resposta. Por isso, não termine este dia com desespero. Termine com fé. Não durma com medo. Durma em paz. Não acorde amanhã com a sensação de vazio, mas com a convicção de que está mais perto do que imagina de ver o que tanto pediu. Porque o milagre já saiu do trono de Deus, já foi liberado, já está a caminho. E quando ele chegar,
você entenderá que cada noite de entrega, cada oração feita, cada lágrima escondida tinha um propósito. Assim como o amanhecer é inevitável, também é inevitável a resposta de Deus. Ela virá no tempo certo, no modo perfeito e com um impacto maior do que você poderia planejar. Então descanse, confie, entregue e acredite, porque mesmo que seus olhos ainda não vejam, sua fé já pode celebrar. O milagre urgente que você tanto esperava não está preso no futuro distante. Ele já se aproxima, ele já está vindo em sua direção, ele já está a caminho nesta noite.